E aí, meu povo abençoado do canal Política e Fé, um abraço a todos com um grande carinho, né? Fico imensamente grato para você que já conhece meu trabalho, para você que não me conhece, sou Juarez Antônio de Oliveira. Amigo, você que pode, entra no canal aí, se inscreve no canal, né? Deixa o seu comentário, deixa o seu like, seu dislike, a sua crítica, o seu elogio. Se você gostar, compartilha e vamos fazer esse canal crescer aqui. Bom, pessoal, hoje eu fico triste, é verdade, realmente, sinceramente, eu fico triste quando venho fazer esse tipo de comentário aqui, mas eu criei este canal, né, com esse intuito, foi isso que Deus colocou no meu coração, então eu falo de política aqui, mas o nome do canal é Política e Fé, porque eu sempre vim aqui falar sobre essas duas coisas e da situação atual da igreja hoje na política no nosso país. E o que está acontecendo agora? Está tendo uma grande guerra, até hoje vai ser a votação, né, ver se os cultos continuam liberados nas igrejas ou não. E aí, Juarez, você é a favor ou contra os cultos? Eu, desde o início, eu sempre fui contra fechar a igreja, né? Sempre fui contra a igreja a ter medo de ficar aberta. Mas os pastores sempre pregaram que tem que obedecer à lei de Deus, à lei do homem, mas enfim, não é essa a questão. O que eu venho dizer aqui hoje é que a igreja brasileira, ela vai perecer muito, ela vai sofrer muito, porque ela não entende mais, ela perdeu a sua visão, ela perdeu o seu propósito, ela não entende mais que o poder vem do alto. A igreja brasileira hoje, ela pensa que o poder vem do Planalto e do STF. E infelizmente a igreja virou um cabo eleitoral. A igreja brasileira cristã, hoje a que se diz evangélica, a que se diz a gospel, a que se diz pentecostal, hoje virou um cabo eleitoral do governo federal. E o incrível é que quando você perde o foco, você fica cego e é triste ver um governo cego andando com uma igreja cega. E alguém às vezes vai me criticar, meu Deus, Juarez, como é que você tem coragem de falar isso? Baseado no que você fala isso? Pessoal, eu vejo homens de Deus, mas que estão se perdendo por causa da política, falar cada coisa assim que não tem lógica. Eu vou citar uma delas. E eu vi até um depoimento, uma declaração do apóstolo Luiz Hermínio, aqui da cidade de Itajaí, que é do ladinho de Navegantes aqui. Até vou no Mevan, participo do Mevan às vezes quando eu posso. Um homem de Deus, um homem que eu tenho respeito, que eu tenho admiração, mas eu fiquei abismado com a declaração dele. Então aí você vê que não só ele, mas você vê o Silas Malacheia, o Marco Sorresiano, você vê o Valdeminto, você vê o Pedir Mais Cedo. Todos eles são homens inteligentíssimos, homens estudiadíssimos, homens que Deus levantou nessa nação aí, e você vê eles falando alguns falam por pilantras, safados, diabólicos mesmo, mas outros parece que perderam a sabedoria que Deus deu a eles. Por exemplo, o que os pastores, os líderes estão falando? Porque quando é o bolsomínio, quando é o ímpio, quando é o político, eu entendo que a função dele é manipular a opinião, que a função dele é mentir, é enganar para poder distorcer e ele atingir o objetivo. Agora, quando eu vejo homens de Deus falando isso, aí eu me obrigo a vir aqui, infelizmente, e falar estas coisas. Olha o que os pastores dizem sobre a crise na saúde. Mas desde o tempo de Lula, do tempo de Dilma, sempre teve crise nos hospitais, sempre teve crise na saúde. Meus amados, para que o teu presidente entrou lá? Se você tem coragem, a ousadia de dizer que a saúde já era um colapso, você tem como homem de Deus, como mulher de Deus, como guiados por Deus, tem que vir dizer assim, presidente, naquela época era um caos porque não tinha Deus, naquela época era ruim porque não tinha Deus, então está aqui a solução, as igrejas vão doar milhões para o governo e o governo vai fazer hospitais. Não! Se no tempo de Lula e Dilma a saúde era uma porcaria, então agora pode continuar a porcaria. Porque a igreja e o povo de Deus não foi chamado para fazer a diferença, foi para permanecer tudo igual. Tudo igual. Então assim, vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, que a hipocrisia da pessoa? Aí outra coisa que os pastores agora começaram a falar.
e não apresentam uma prova, não apresentam um documento, não fazem uma denúncia no Ministério Público, porque a PF, o miliciano já aparelhou tudo para favorecer ele. Será que não pode fazer alguma coisa pelo povo, pelo menos? Então, aí outra coisa que os governos, que os pastores agora estão dizendo, não, agora não morrem mais pessoas de outra doença, só de Covid. Quem fala isso é mentiroso, porque como eu digo, tem um celularzinho aqui, aquele J3, antiguinho, ainda funciona quando quer. Eu fiz uma breve pesquisa, pessoal. Eu vi o pastor Luiz Hermínio, inclusive, falando sobre isso. E eu digo, mas não é possível. Eu fiz uma breve pesquisa e já é fácil ver que isso é mentira. Por exemplo, em 2020, de diabetes, morreram no Brasil 135 mil pessoas. De infarto, 70 mil pessoas. Derrame cerebral, 78,6 mil mortes. E de câncer, pessoal, foi o que mais morreu. 280 mil pessoas morreram em 2020. Então, como é que uma pessoa dessa vem dizer que ninguém mais morre de outra doença? Baseado em quê? Eu, por exemplo, isso aqui, você entra lá, você vai no Ministério da Saúde, do governo ainda, e pega esses dados. Não fui eu que inventei, não foi o PT que me deu esses dados aqui. Então, como é que esses pastores vêm e falam uma palhaçada dessa? Dizendo que agora ninguém mais morre de outras doenças. Claro que morre. Esses números que eu passei para você são de diabetes, infarto, câncer ou AVC, que elas morreram. Não estão aqui as pessoas que morreram do Covid. Então, assim, e aí eu venho e pergunto e falo para você, por que será que os pastores estão com esse desespero de abrir as igrejas? Sabe por quê? Porque a igreja brasileira, dessa nova geração, amados, ela foi firmada em fama, grandes estruturas e dinheiro. A igreja brasileira hoje ela é firmada nesses três pilares. É fama, grandes estruturas e dinheiro. Hoje, amados, uma igreja hoje no Brasil, ela pode ter Jesus Cristo, ela pode ter a palavra, mas parece que se ela não tiver uma grande estrutura, se ela não tiver um pastor famoso e se ela não tiver bastante dinheiro, ela não se sente ninguém, ela não se sente nada, ela nem se sente igreja, porque ela não tem alguém famoso, porque ela não tem uma grande estrutura, porque ela não tem dinheiro. Agora, uma igreja brasileira hoje, se ela tiver dinheiro, se ela tiver pastores famosos, amada, ela nem precisa ter muita palavra e ela nem se importa de não ter Jesus Cristo. Porque ela tem o dinheiro, ela tem a fama, ela tem a influência dela. E para a igreja brasileira, hoje, isso é o que interessa. E a igreja brasileira, amada, ela vai continuar perecendo. Ela vai continuar sofrendo enquanto ela entender que o poder que ela precisa, que o poder que muda a história, que o poder que transforma a geração, que o poder que faz o sobrenatural, o impossível acontecer, vem do céu e não do Palácio Planalto do STF, ela vai continuar perecendo. E os pastores hoje se cegaram. Eles se voltaram para o presidente, eles se voltaram para o STF, eles se voltaram para o Planalto e a guerra deles é ali. A guerra deles, o combate deles é esse. Então, e o desespero desses pastores aí é por causa de dízimo, por causa de oferta, por causa de voto. E infelizmente, amado, eu fiz também outra pesquisa, outro estudo, bem superficial, mas fiz, e eu desafio você a me dizer o contrário. E infelizmente, as igrejas que a gente mais critica, que dizem que não é do evangelho verdadeiro, que não é a palavra verdadeira, que não é a doutrina de Cristo, como por exemplo Testemunho de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, e até mesmo Adventistas do Sétimo Dia, são as igrejas que não estão nem ligando para os cultos presenciais. Sabe por quê? Porque elas não vivem de dízimo, elas não vivem de campanha, elas não vivem de voto. Então por isso que elas, infelizmente as que nós criticamos, é as que estão enfrentando a pandemia de pé, com honradez e caráter. Então é por isso que eu posso falar isso aqui, porque o evangelho que se diz o poderoso, o certo, o correto, que imita Cristo, está desesperado, gritando por fama, dinheiro e aglomeração e para manipular a mente das pessoas e manter o seu curral eleitoral ali cego, ouvindo, sendo manipulado e conduzido por pastores mentirosos e falsos. E eu vendo tudo isso aí, essa gritaceira, essa aberração que vai ter hoje, inclusive o julgamento no STF, e eu creio que vai ser mais uma vergonha para os pastores, vai ser mais uma vergonha para a igreja brasileira, vão tomar uma lapada, o STF vai derrubar essa liminar, esse habeas corpus do Cássio Bolsonaro. Por quê? Olha o nível que a igreja brasileira chegou ao ponto de competir com empresa, com mercado, com farmácia. Pessoal, os pastores dizem, não, mas nós precisamos tratar
das pessoas, da vida espiritual das pessoas. Me diz uma coisa, foi proibido dos pastores ir visitar o irmão na casa dele? Foi proibido dos pastores ficar na igreja recebendo os irmãos durante o dia todo, 24 horas por dia, hora que o irmão diz? Não foi proibido, pessoal. Foi proibido o culto. Não foi proibido o pastor continuar conversando com quem precisa, recebendo quem precisa. Então é muita hipocrisia. E vou ser bem claro e direto, e você que eu quero que você que não concorde comigo me diga. Pessoal, você que vai numa igreja de Silas Malafaia, Edir Macedo, Valdomiro Santiago, toda essa cambada aí, é mais fácil você falar com Deus, com anjo, com o Espírito Santo, com qualquer santidade celestial, do que você conseguir falar com o pastor. Eu mesmo vou em várias igrejas grandes aí, e você marca às vezes para falar com o pastor dali 20 dias, e às vezes chega no dia e você não consegue, e agora vem essa palhaçada e preocupação com a vida espiritual das pessoas. Então por que gasto milhões em rádio, TV, internet aí, se não, você não pode fazer um culto online, se a tua oração online não tem poder? Então para que vocês gastam milhões? É que vocês querem ter mais alcance para pedir transferência, depósito de dinheiro das pessoas e aumentar a quantidade de arrecadação. Eu acho que é isso. Então, pessoal, a igreja brasileira hoje é um cabo eleitoral. Ela precisa reunir o pessoal, manipular. Outra coisa que estão colocando na cabeça do pessoal, que a igreja está sendo perseguida. Eu desafio qualquer um aqui me provar que no Brasil a igreja está sendo perseguida. As pessoas nem sabem, nem têm mais noção o que é uma perseguição. Aí as pessoas têm coragem de dizer assim, olha, Deus vai tratar com os prefeitos e governadores que fizeram lockdown, mas não tem coragem de se levantar e dizer que Deus vai tratar com esse governo mentiroso, corrupto, que desafia a vida, que atenta a Deus. Atenta a Deus. Eles acham que liberando os cultos, Deus não quer que libere culto, Deus quer que seja justo, Deus quer que seja verdadeiro, Deus quer que seja sincero, Deus quer que seja correto. Então hoje, infelizmente, eu vejo uma igreja que se apagou diante de uma pandemia, que perdeu o seu poder, a sua autoridade, a sua unção. Eu vejo uma igreja hoje que grita, briga, né? Roga praga, protesta para reabrir seus templos. Não porque quer curar pessoas, não porque quer salvar vidas, não porque quer pregar a palavra, porque quer recuperar sua economia, pagar suas contas e manter intactas suas estruturas. Eu vejo uma igreja hoje que chama seus adversários políticos de corruptos, enquanto elas devem bilhões de imposto e os seus líderes andam em helicópteros luxuosos, aviões que valem milhões, em casas que valem milhões e em joias e carros mais caros do mundo. Eu vejo uma igreja hoje que fala de amor e perdão, mas que gasta milhões em advogado para processar aqueles que os criticam e buscando a sua autojustiça. Eu vejo uma igreja hoje que diz que o amor tudo suporta, mas que ela não suporta uma crítica e se inflama de ódio e raiva com quem o critica. Com certeza a igreja, amados, ela já conhece a verdade, só que ainda ela não quis se libertar do dinheiro, da fama e da grande estrutura. Parece que a igreja hoje não consegue sofrer com Cristo e por Cristo. Ela até pode sofrer, mas ela acha que o sofrimento que ela tem que ser recompensado com fama, dinheiro e grandes estruturas. A igreja, amado, uma época, quando ela não tinha dinheiro e fama, era uma igreja que não se preocupava com reis, ela não tinha medo de reis, ela não tinha medo de exército, ela não tinha medo de leões, as pragas não atingiam, o mar se abriu, as muralhas caíam. Era uma igreja que não se exaltava e nem humilhava ninguém. Ela simplesmente fazia a diferença. Amava, perdoava, e perdoava cantando, chorando, sendo reconhecida ou injustiçada. Mas aquela igreja, ela não ligava, porque ela sabia o que lhes aguardava. E aqui, elas só tinham a Cristo
E por isso era feliz, porque tinha a convicção de que era tudo o que elas precisavam. Fica aqui a minha tristeza, o meu desapontamento com a igreja brasileira, que hoje é mais um cabo eleitoral em disputa política e judicial do que alguém que veio para romper as barreiras nas regiões celestiais. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.